Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária, sempre com meu querido amigo Silvio Mariano, todas as terças-feiras, às 20 horas, no nosso canal. Lembrando que segunda-feira temos o Observatório da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo. Hoje, terça, com Silvio Mariano, a resenha literária. Na quarta, eu converso com a querida Heloísa Pires no programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, sempre trazendo uma obra de Herculano. Na quinta, a entrevista é com Luciano Claes sobre Bezerra de Menezes e sua obra. Na sexta, temos a palestra estudo. No sábado, a entrevista, sempre um convidado. É ao meio-dia, o único dia que é uma hora diferente, é na parte da manhã, ao meio-dia, na parte da tarde. E no domingo, às 7 da noite, com Adair, Portfólio e Fontes Primárias. Né? Todos os dias da semana, sempre um programa de boa qualidade. Estamos aqui, na noite de hoje, com aquele pressuposto de que toda casa sem livros é como jardim sem flores. Então, a flor do meu jardim, que eu trago hoje, essa verdadeira flor da literatura espírita, é a obra Entrevistas de Chico Xavier e Emmanuel. Né? Então, uma coletânea numa entrevista para um programa de televisão, o Saulo Gomes, o Chico e o Emmanuel responderam várias perguntas. E é muito interessante. Por exemplo, é nessa obra onde o Emmanuel, citando o André Luiz Espírito, como médico, afirma que a concentração do gás carbônico no sistema nervoso central provoca acidose e o ser humano não sente esse paroxismo da dor na hora da morte, como muita gente pensa que aquele momento é um momento de dor, de sofrimento. A outra passagem é belíssima sobre o primeiro transplante de coração e como foi a influência do plano espiritual desse tentame, juntamente com o doutor Zerbini, um grande cirurgião de coração aqui de São Paulo, que realizou o primeiro transplante em João Boiadeiro. Né? Então, uma obra maravilhosa que o Emmanuel explora todos os campos do conhecimento, indo até a sexualidade, ao problema do aborto, das drogas, da eutanásia, da pena de morte, absolutamente um pulo de questões, uma obra imperdível. Então, em algum lugar do meu jardim da noite de hoje, trouxe para vocês esta obra-prima, Entrevistas de Chico Xavier e Emmanuel. Ok? Então, vocês aguardem só um pouquinho, é num piscar de olhos que eu vou entrar aqui na salinha com o meu querido amigo Silvio Mariano. Bem, meus queridos irmãos, como eu falei, era um piscar de olhos. Já estou aqui com o querido Silvio Mariano. Pessoal, e Silvio é fogo na roupa, viu? A gente não pode nem fazer um desafio, porque é certeza que vai sair perdendo. Eu fiz um desafio, Silvio, encontre algo de William Stanton Moses, né? Que eu andei lendo, e é um médium maravilhoso. Só que Silvio tem uma obra. Silvio vai trazer, já estou anunciando, Silvio, uma obra na noite de hoje, mas não apenas isso, né? Vocês vão saber muito sobre o William Stanton Moses na noite de hoje, né? É isso mesmo, Silvio? Boa noite a todos, a você, Bruno, e os amigos que nos acompanham. Realmente é isso. Você fez um desafio que gostaria de que eu falasse sobre o William Stanton Moses. E eu sei que eu tinha essa obra, mas há um pequeno detalhe. Como aqui havia, lá na minha residência, uma reclamação que eu tinha um bocado de livro velho, que são livros históricos. Esse livro aqui, inclusive, que é História do Espiritualismo, eu mandei encadernar, porque quando eu comprei já não era uma obra fácil. E dizia, olha, essa obra é uma obra muito importante. Então, o que acontece? Eu mandei encadernar, fiquei bastante anos aqui em casa, mas, devido a muita reclamação, eu peguei esses livros mais históricos e obras raras. Silvio, deixa eu me solidarizar com você. A minha esposa também, de vez em quando, pergunta, tu
Eu não tenho os livros desses para jogar fora, não. É muito livro, né? Elas não entendem, Silvio Mariano. Aí eu fiquei pensando onde é que eu poderia levar para manter sob minhas vistas. Então, terminei levando para o Núcleo Espírita Jesus Lar, que eu faço parte, e criei lá um departamento que fica lá na diretoria de obras raras. Lógico que esse departamento é para mais me atender, realmente, quando eu precisar de qualquer outra obra. Então, o que ocorreu? Eu mandei uma pessoa lá organizando, e quando você falou que queria que eu fizesse um comentário sobre esse livro, eu sabia que tinha, mandei pesquisar, a pessoa separou, e só hoje a gente está podendo conversar, porque eu tinha que pelo menos passar uma semana fazendo uma leitura para dar conta do recado. Então, o livro que nós vamos estudar hoje é Ensino Espiritualistas, de William State Moses, que é o nome de um inglês. E foi a edição que eu tenho aqui, foi uma edição já bastante antiga, terceira edição pela Federação Espírita Brasileira, mostrando que havia um interesse das pessoas pelo assunto que foi tratado, que realmente é muito importante. Esse jovem inglês, inicialmente, vamos dizer assim, ele era bastante inteligente, entrou lá nas escolas para aprender a parte de gramática, para ser professor, etc. E, no final, ele terminou indo para uma localidade na condição, chama aqui de pastor anglicano. Então, essa cidade foi assolada por uma epidemia de varíola em torno de 1800 e pouco, e não tinha nem médico. Então, ele trabalhou de uma maneira dedicada, já era um espírito de escola, pelo visto. Então, o que acontece? Ele, além de estar no leito, acompanhando aqueles que estavam doentes, chegou ao ponto que não tinha nem coveiro para fazer a sepultura, e ele foi fazer sepultura para processar o sepultamento dessas pessoas que faleciam. Então, você demonstra aí uma grandeza de um espírito que já pensava no próximo, extremamente dedicado, e possivelmente, nessa época, ele já recebia, vamos dizer assim, informações espirituais de alguma coisa que ele pudesse fazer de positivo por aqueles que estavam afetados por essa doença. Então, essa grande pessoa que foi. Ele, posteriormente, mudou-se para uma determinada cidade, mas foi afetado por uma questão de saúde e que o médico proibiu dele falar. Porque, normalmente, a pessoa que está lidando com a parte de uma religião, precisa fazer a pregação, tudo isso, o médico recomendou que ele não fizesse mais, pelo estado de saúde dele. E daí em diante foi que exatamente ele veio despertar para a parte espírita ou espiritualista. Não é que nós sabemos que todo espírita é espiritualista. Apenas a nossa parte do espiritismo é a questão doutrinária, que aí, mas nós sabemos que ele foi já mais ou menos naquela época já de início de Kardec, que já tinha sido publicado, que já estava havendo um grande interesse. Então, ele realmente, tornou-se uma pessoa muito querida e muito importante para o próprio espiritismo na Inglaterra. Silvio, o tradutor dessa obra, eu vou voltar mais na frente a falar sobre o William Stanton Moses, mas o tradutor da obra é Oscar d'Argonel, não é? Você podia falar sobre esse tradutor da obra de Stanton Moses, Oscar d'Argonel, porque é uma pessoa, parece que escreveu livros também, não é? Exatamente. Ele demonstra, eu tentei pesquisar, que eu gosto muito de biografia, mas eu fiquei um tanto quanto limitado, porque eu procurei ver, através de alguns livros, daqueles
Ceareiros da Primeira Hora, que foram, alguma dessas obras foram editadas, se eu encontrava alguma coisa sobre ele. A informação que eu tenho é que ele editou, ele foi tradutor de 2 obras, essa e a tradução também de um livro de William Crookes, se não me falha a memória, é Fatos Espíritas, que foi editado pela Federação, ele também foi. Agora, ele era um cara pesquisador. Ele deu a entender que ele trabalhava no campo da contabilidade, lá na Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas ele gostava desses assuntos. E tanto é que ele escreveu um livro, Os Espíritos se Comunicam pelo Telefone, na década de 1920. Porque o pessoal hoje fala muito sobre a transcomunicação, que é uma realidade, é uma coisa recente, da década de 70 e 80. Mas aqui no Brasil já havia pesquisa nesse sentido no início de 1910. Então, ele escreveu um livro porque ele conversava com os espíritos utilizando aqueles telefones antigos, que inclusive tinha o auxílio da telefonista. Ele pegava, ligava, quando ele ligava, a telefonista perguntava qual você quer ligar com. Naquela época, no Rio de Janeiro, tinha 30 ou 40 assinantes de telefone. Quer dizer, um número limitadíssimo. E ele dizia assim, você quer falar com aonde? Qual número? No que ele falava para a telefonista, os espíritos criavam uma chiadeira e entravam no circuito da telefonia para dar comunicações. Então, tem lá até um padre Manuel, que no final ficou identificado. E esse livro é raro, mas aí naquele portal, naquele seu amigo que você mandou ontem até para mim, Portal da Luz, parece. Você pode até encontrar Oscar Dargonel, esse livro, sob forma de PDF. Eu vi aqui, inclusive, aqui pelo computador. Então, ele disse que, naquela época, eu também já ouvi de Divaldo, que para ver esse fenômeno é necessário a presença de médium, porque o pessoal acha que só seria o meio eletrônico. Mas ele disse que tinha 2 irmãos, um era advogado e um outro, eu não sei se era médico, e que auxiliava com as energias para que os espíritos se comunicassem. Então, Dargonel, além de ser um tradutor, era um grande estudioso da doutrina e fazia também essas pesquisas científicas, talvez até por influência de sábios como William Crookes, ele ajudou a traduzir, e outros, César Lombroso, e outros sábios. Então, realmente, eu ainda espero conseguir mais informações de uma biografia do Dargonel. Realmente é uma figura especial. Silvio, você falando aí no site do amigo que eu lhe mandei, foi o portal Luz Espírita, de Eri Lopes, muito bom, e muito tem bom, livros lá que você pode baixar, não é? Livros muito antigos, bom. Não é? Meu amigo, mas Silvio, quando a gente lê Denis, Delane, né, esses escritores clássicos, eles citam médiuns notáveis, né? Slope, né? Então tem uma grande médium, a senhorita Piper, Eleonora Piper, né? Ô Silvio, o Williams Stanton Moses, ele deu uma comunicação depois de desencarnado a essa médium? Por isso que o livro, a gente tem que ter vários livros tratando, às vezes, do mesmo assunto. Porque eu peguei informações aqui naquele livro de Arthur Conan Doyle, que é História do Espiritualismo, que foi sobre ele. E li também na enciclopédia do Sobrenatural. Então, nessa enciclopédia, informa que, depois que ele desencarnou, ele se utilizava dessa grande médium americana, que diz que era uma médium de um grande potencial mediúnico, e dava comunicações, não só ele, como o espírito e a equipe, porque nós sabemos que há uma afinidade, como você viu aqui no caso
de Divaldo, é Joana de Ângela, Manuel Filomeno de Miranda. Então, alguns grupos de espíritos se associam àquele médium. Nós sabemos que o William Stanley Moses era um grande médium de efeito físico. Esse livro, grande parte, foi feito aqui do Ensinos Espiritualistas, foi feito pela escrita direta. Na hora eu fiquei até na dúvida, porque se a escrita direta dá a entender que o espírito escreve, você bota os papéis e ele escreve. Que não é uma mediunidade potentosa, porque não é fácil, não. Porque dizem que o Moses, os espíritos, vamos dizer assim, levantava a mesa, uma vez ele foi para a igreja, quando voltou da igreja, estava no quarto dele, todos os objetos fizeram como se fosse uma cruz, mas tudo bem organizado, com objetos pessoais dele, do quarto. Foi agrupado e ficou assim da cama, uma cruz. E o pessoal saiu para pesquisar, para poder ver se... Porque essas coisas, a parte de pesquisa é muito interessante. A pessoa não pode ser crédulo. Tem que ver se alguém não entrou lá, não fez essa arrumação, e se a casa estava fechada. Esses detalhes são importantíssimos. Então, ele, vamos dizer assim, contribuiu, e ele, inclusive, o senhor Alfredo falava muito de um jornal que o William Stanley Moses, lá na Inglaterra, fundou, como se fosse um jornal light, luz, que até a morte dele ele ficou à frente. Como ele tem um sistema lá de aliança, como se fosse um agrupamento, eu não chamava de centro, mas eram pessoas que se reuniam, e ele manteve, e graças a esse trabalho foi que deu um grande desenvolvimento na Inglaterra, da parte assim, de comunicações, que o pessoal valoriza. Você sabe muito bem que lá na Inglaterra os médios podem ter acesso, não é de agora não, muitos anos, a hospitais para dar passe. O que se vem falando recente, de campo energético, que pode dar, na Inglaterra só tem uma pequena diferença, porque normalmente lá na Inglaterra os médios são remunerados, coisa que a doutrina manda fazer aquilo de uma maneira prestativa, por amor ao próximo, né? Dá de graça o que de graça recebeu. O que Hermínio chama da mediunidade do tablado, né? Da América do Norte também, que o pessoal cobra. Mas, Silvio, veja bem, meu amigo, Kardec, orientado pelo mundo espiritual, não usa o seu nome, né? Rivaio, professor Rivaio, adota o pseudônimo de Allan Kardec, mas era o nome dele de outra reencarnação, não é? Aqui no Brasil, o Bezerra utilizava o pseudônimo Marx nos artigos do jornal O País. Me diga uma coisa, o William Stanton Moses também usava esse artifício? Usou pseudônimo? Usou. Inclusive, eu tive uma certa dificuldade, porque quando eu vi o livro aqui, falando, aí logo embaixo tinha assim, a Axon. Eu disse, rapaz, o que é isso? É por isso que a gente às vezes fica sem saber como saiu, o que é que significava isso. Aí eu fui nesse livro de História do Espiritualismo, de Arthur Conan Doyle, e disse que ele usava esse pseudônimo. Quer dizer, matou a charada. Porque senão ia ficar, porque tem o nome dele, e embaixo tem A.Oxon. Era o pseudônimo que ele adotava. Então, isso aí é uma coisa muito comum, não é? Muito comum. O Silvio, também nessa obra Ensinos Espiritualistas, há uma entidade, esses grandes médios sempre têm, né, uma entidade especial, uma entidade chamada Imperator ou Imperador, portuguesando a palavra, não é? Exatamente, exatamente. Tinha, e era como se fosse, vamos dizer assim, o chefão espiritual dele. Porque esse livro praticamente foi ele, mas que ditou informações. E tem um outro detalhe que é muito interessante. Como ele
ele estudava muito a Bíblia, por conta de ser, vamos dizer assim, a igreja anglicana é um rompimento, né, com a igreja católica, não é isso? A igreja anglicana, os pastores, foi por causa da época o rei queria casar e terminou se ficando independente e criou a igreja anglicana. Então, na igreja anglicana, eles estudam, tem mais ou menos aquela mesma sequência da igreja católica, às vezes dos estudos do evangelho, tudo isso. E aqui as perguntas que a espiritualidade traz é muito interessante, porque ele faz referência sobre aqueles pontos da Trindade, coisas que, como ele era preparado, vinha as perguntas também, tirando até algumas dúvidas de Moses em relação a esses assuntos. E esse imperador, o imperator, era que dava as respostas. É um livro interessante. Quer dizer, esse livro todo aqui que você vê, é todo mediúnico. E de logo no início, de logo assim, mediunicamente recebido, para poder não ter dúvida nenhuma. Então, impressionante, o cara, um pastor da igreja aí, recebendo uma obra dessa, é impressionante, né? Impressionante. Então, a gente vê, eu fico olhando, sabe, eu estava até, eu gosto, até, vamos dizer assim, veja bem, eu tinha essa obra, mas não estava, há muitos anos que tinha lido, quando você me chamou a atenção, é bom sempre a gente fazer uma releitura, para a gente ver, eu digo, mas rapaz, é uma coisa impressionante, o que o céu já fez para despertar o homem para a realidade espiritual. E, no entanto, as pessoas ainda vivem, vamos assim, basicamente naquela água com açúcar, sem querer, vamos dizer assim, uma informação segura sobre o tema. Não é isso? Meu amigo Silvio, olha, eu tenho a obra, eu disse a você, eu tenho ela amarelecida, se abrir as páginas soltas, né, saltando, só que li a obra, sabia de Imperato, agora, sobre Dargonel, você trouxe elementos, né, a comunicação de Senhorita Piper, eu não sabia esses detalhes todos que você trouxe, por isso que é importante, né, essas obras paradas no tempo, traz ensinamento, é história, é fonte primária, né, Silvio? Da doutrina. Uma coisa, viu, Bruno, antes de encerrar, Leonardo Marmo falou que a gente podia fazer uns comentários aqui sobre amor e sabedoria de Emmanuel. Diga, ele deve estar nos ouvindo, é uma obra que eu tenho com muita dedicação e carinho, essa obra de Clóvis Tavares, e que eu vou fazer um estudozinho, e na próxima semana, espero, a gente fazer comentário, porque Clóvis Tavares, para mim, é uma pessoa importantíssima para o movimento espírita, para a figura de Chico Xavier, porque você veja, Chico Xavier dizia que Clóvis Tavares estava 1000 anos ligado à Igreja Católica, e só nessa atual reencarnação foi que praticamente ele saiu. Não sei se você sabe disso. E o Clóvis Tavares tem aquela ligação com Pietro Baldi, né? Foi quem trouxe Pietro Baldi para o Brasil. O Brasil, você veja, foi uma pessoa, Clóvis Tavares, é uma pessoa tão especial, não só ele, como a família dele, aquela escola de Dona Hilda, da Escola Jesus Cristo, lá em Campo de Goytacazes, que foi a única pessoa que eu vi uma produtividade de livros, Luz na Escola, que ele fez lá no tempo que ele passou um período de uma semana de férias, e foi um único detalhe que eu vi Chico de short, uma fotografia, que Chico era muito extremamente reservado, mas ele tinha essa afinidade de tal maneira que de proximidade e praticamente
desse reencontro com Dona Hilda, com o Clóvis, que ela conta. Eu não sei se você se lembra, a gente tratou aqui de uma obra de Clóvis Tavares. Foi Mediunidade dos Santos. E pronto, Mediunidade dos Santos. E a gente tocou até na questão que ele e Dona Hilda são os pais do Santos Dumont reencarnado como Carlinhos. Exatamente. Mas, Silvio, olha, novamente, meu amigo, só te agradecer. Agora eu vou dizer uma coisa, Leonardo Marmo. Você, no programa da segunda, indica livro para Silvio. Agora, Silvio vai ter o direito de indicar um artigo para você analisar no programa da gente, viu? Silvio, separa um artigo depois e manda para a gente analisar. Seu Leonardo Marmo é trocando figurinha, viu? A Marmo adora ver todos os programas, né? Bom, né, rapaz? É isso, né? A gente se sente feliz de ter esses amigos. Que é isso aqui, encontro de amigos. Aqui ninguém está com interesse de nada, assim. Silvio, amigos até de outra vida, que reencarnaram distantes e se encontram por esses meios, né? Exatamente. Amigão, um abraço, viu, Silvio? Um abração. Para a semana estamos aqui de novo. Indico o artigo a Leonardo Marmo, viu? Valeu. Abração.